A graça e a paz, povo de Deus, bem-vindos a mais um episódio do Eclésia Podcast. Estamos aqui para bater um papo, conversar sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. Tenho certeza que vai ser edificante mais uma vez. E como de costume, eu não tô aqui sozinho, tá comigo na mesa meu irmão, meu querido pastor Michel Gonçalves. A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Gente, estamos mais uma edição extraordinária. Você não pode perder. Tenho certeza que você será edificado pelo aquilo que será, o conteúdo que será extraído daqui nesse episódio. E o conteúdo é um conteúdo forte, um conteúdo que chama a atenção, não só dos crentes, mas sim daqueles que estão iniciando a jornada cristã, né? Verdade, verdade, verdade. Qual é o conteúdo mesmo? A gente vai falar sobre novos convertidos, a necessidade de confessar a Jesus Cristo com a boca, se todos são filhos de Deus, se não são. E a partir do momento que declaram que são filhos de Deus e como que faz agora, como que a igreja recebe, qual o comportamento dessas pessoas, como elas Sim. devem agir. A gente vai bater um pouquinho sobre a chegada na fé, né? O ingresso na igreja, de forma geral. Perfeito. Então vamos lá. O pastor Bismarck, qual é o seu conceito quando a pessoa ela aceita Jesus Cristo, né? Nós denominamos isso dentro da igreja, ela Uhum, aceitou a Jesus Cristo, né? Eu acho essa expressão um pouco. A gente levamos por causa da cultura, né? uhum, Mas é Jesus que aceita a gente, né? A gente verdade. que aceita ele, né? Não foi vocês que me receberam, mas Isso. eu recebi vocês, né? Então já é um negócio meio assim, já é um negócio polêmico já, É. já se torna polêmico. E só que quando a pessoa aceita Jesus Cristo, qual é o conceito? Ela já é chamada filho? O que você pensa? Ela já é chamada filho? Qual é o seu conceito diante da palavra? Bom, eu acredito que assim que a pessoa confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a partir daquele momento ela é filha. Inclusive, João, para não falar texto errado, né? Isso que é João capítulo 1, versículo de número 12. 10, 11, é 12. 12? João 12 vai dizer: aquele que me confessar com a boca, né, ganha o direito de ser chamado filho de Deus. Vamos ler, Michel? Isso. João capítulo 1, versículo 12. Tava pronto aí já? É, Que é, é que eu dei uma isso, lida, hein? né? É isso, estamos conectados. João capítulo 1, versículo de número 12. Mas todos o quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Então, o poder de ser chamado filhos de Deus é para aqueles que creem em Jesus, é para Isso. aqueles que aceitam, né? Que é o que a gente está falando aqui. A gente pode até discorrer um pouquinho sobre o termo técnico de receber ou não receber, ou ser recebido por Jesus. Não, isso é muito importante, porque rapidamente o senhor já respondeu a respeito de todos aqueles que crêem, né? Uhum. Todos aqueles que aceitam perdão e creem em Jesus Cristo têm esses chamados filhos, perfeito. Só que existe um jargão diante da sociedade que as pessoas costumam falar, né? Eu creio em Deus. O conceito de crer só já se torna filho ou não? Tem que. É que a palavra diz que a gente confessa com a boca, mas crê com o coração. A palavra de Deus diz que, inclusive, quando Paulo vai falar com Timóteo, ele fala assim: olha, esses homens, eles me honram com os lábios, mas me desonram com as atitudes. Então, para mim, o crer não é só falar, não é só expressar. Não é, a importância de expressar é muito grande. A gente precisa falar mesmo, declarar, né? E para que todo mundo ouça, precisa sair da nossa boca, do nosso lábio. A gente precisa. Inclusive, o Senhor diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então a gente precisa confessar com a boca. Mas para mim, o confessar com a boca, ele tornar externo aquilo que já é interno. Então a pessoa já creu no coração, já acreditou no coração, ela já confia no Senhor, já entregou a vida para o Senhor e aí ela confessa. Então, Sim, por isso que para mim, quando ela confessa de fato que ela aceita Jesus, que ela quer Jesus, que Jesus é seu Senhor e Salvador, ela é de fato filho de Deus. sim, sim. Perfeito, pastor Bismarck. Só que também tem uma linhagem muito importante que as pessoas costumam dizer. E o questionamento. Qual é o questionamento? Vamos lá. Se a pessoa ela fala que crê em Deus e Uhum. ela pratica coisas que não são de acordo com a palavra de Deus, ela mesmo assim ela é filha de Deus? Então, é que as nossas atitudes elas são seguidas da nossa confissão, né? Sim. Para mim, todo ser humano que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e ele passa a ser filho de Deus, ele recebe o Espírito Santo, né? Ele passa a ser templo e morada do Espírito Santo.
automaticamente as suas atitudes são transformadas, as suas vestes. Mas, Michel, contudo, todavia, a gente sabe que não é de uma hora para outra. Sim. Algumas pessoas levam um tempo na mudança, o Espírito Santo vai convencendo. Inclusive, a gente sabe que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai o convencendo, mas com toda certeza é uma mudança de rota. Conversão é metanoia, conversão já diz, né? Você vai virar, você vivia dessa forma, ia para essa direção e agora você anda na posição inversa, né? Então, tem que ter a mudança de hábito com toda certeza, mudança de Sim, sim, comportamento. perfeito. Então, a partir do momento que eu sou filho de Deus, eu também tenho que mudar os meus Com hábitos, certeza, né? com certeza, Meus jeitos de andar, com falar, toda certeza. trejeito, fala, caminhar, entendeu? Uhum. Comportamentos são muito importantes a São, ser mudado, né? com Quando eu certeza. aceito a Jesus Cristo. É porque existe uma grande população que fala, eu creio em Deus. O Uhum. crer em Deus não é só simplesmente ser filho. Porque crer é uma coisa, agora aceitar já é outra também. Porque a Bíblia é muito clara, pastor. Há um questionamento, o pessoal sempre questiona. Eu sou filho de Deus. Mas se não obedece à palavra dele, se não anda de acordo com ele, como pode ser chamado filho de Deus? Então, Jesus ele é a porta e ele também é a chave, né? E também Louvado é a seja Deus. maçaneta para poder entrar. O próprio Jesus declara, entendeu? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, eu sou tudo. Para você entrar no céu e ter acesso ao Pai só através de mim. Então, tem que aceitar Ele. Também, diante da sociedade, há um questionamento muito grande quando você aceita Jesus Cristo. Os seus hábitos, seu comportamento tem que ser tem que ser mudado imediatamente ou como que a pessoa tem que se tratar? Uma pessoa nova convertida, nós somos novo convertido, como que Uhum. a pessoa tem que se comportar? Boa. Só quero ler mais um versículo pra gente caminhar, e essa pergunta é excelente, inclusive. Romanos, capítulo 10, versículo de número 9 diz assim, ó: Se com a boca você confessar Jesus como se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então tem que confessar com a boca e tem que crer com o coração, né? Não é só falar. Até porque as pessoas dizem mesmo, Michel, e você tem razão, eu concordo plenamente. Se você for numa biqueira agora, você É, acredita em Deus, meu irmão? Acredito. isso. Então, não é falar da boca para fora, tem que crer com o coração, né? Tem que confessar com a boca, mas tem que crer com o coração para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, não é só falar por falar. Agora, com relação a os comportamentos, as atitudes, a forma como se comporta, eu acredito que isso é o fruto mesmo do Espírito, né? Eu acredito que isso é gerado, mudado, transformado na medida em que você começa a caminhar com Jesus. Por exemplo, nós temos exemplos de pessoas que aceitaram Jesus depois da vida adulta. Sim. Eu, por exemplo, aceitei Jesus depois da vida adulta, né? E eu tenho toda uma bagagem, toda uma experiência, toda uma vida que achava que estava fazendo certo. Aí quando aceita Jesus, a gente recebe um manual e fala, ó, você tem um manual de como você tem que viver. Sim. Agora é assim que você tem que viver. Então, para mim, faz sentido a pessoa ir mudando conforme ela vai adquirindo conhecimento. Tem pessoas, Michel, que eu conheço hoje que tem anos de crente Sim. e ainda tem comportamentos errados. Aí quando a gente chega à luz das escrituras e fala, olha, o que você está fazendo ainda é errado. Aí ela fala, nossa, verdade, não tinha percebido, não tinha me tocado. Então, lendo agora, entendendo agora, vou mudar esse comportamento também. Então, para mim, a pessoa não muda 100% do nada na conversão, mas a conversão é o ponto inicial da mudança da pessoa. Sim, então isso é muito importante. A conversão é o ponto inicial para você mudar. Perfeito, pastor Bismarck. Pastor, o senhor falou algo muito importante. Quando você esclarece para a pessoa que ela tem que mudar, porque de acordo com a palavra tá nos instruindo, nos falando, Uhum. a pessoa começa a ver o ponto de vista. Então, o conhecimento também é necessário, né? Claro, claro. O conhecimento é fundamental para nós. Tem gente que vive no erro sem saber que está no erro. Só descobre que está no erro depois que conhece a verdade, né? Inclusive, muita coisa de como eu agia, como eu me comportava, eu descobri depois de estudar as escrituras. E aí o que a gente faz? Não submete as escrituras, não submete ao que Deus pediu, ao que Deus mandou, ao que Deus revelou para nós, né? Como forma de comportamento, de conduta, e a gente muda a nossa rota, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, a nossa forma de andar.
Então, o conhecimento, ele realmente muda. Inclusive, a palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento, Isso né? mesmo. Então, o conhecimento é extremamente importante para a mudança da pessoa, sim. Não só perece, né? Mas padece também, né? Padece. Então, muita gente às vezes padece por falta do conhecimento, por não entender que aquilo precisa haver uma É mudança verdade. na vida dela. Perfeito, pastor. Outra coisa importante também ressaltar. Hoje eu vim cheio. Vambora. Estamos aqui para isso. Hoje eu vim cheio de perguntas. Outra coisa importante para ressaltar, pastor, a pessoa que quando se converteu e existe uma doutrina ali naquela igreja, Uhum, entendeu? E uhum, ela se converteu. Ela tem que seguir aquela doutrina, só que às vezes ela vem de um comportamento um pouco diferente, uhum. como que a gente pode mostrar para elas na luz da palavra que tem que seguir aquela doutrina diante da Bíblia Sagrada, diante dos seus líderes. Muito bom. Eu quero ler um texto, essa pergunta é muito legal, que fica lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o evento de Pentecostes. Se eu não me engano, tá lá no versículo 40 e alguma coisa. Deixa eu ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Então, aos que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí o 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha a sequência, tá? E eu vou responder objetivamente o que você Ok, perguntou, tá bom? perfeito. A palavra diz assim, ó, vou ler novamente, tá? Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, então Sim, se batizaram. se batizar. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, então foi um acréscimo, ou seja, já existia uma quantidade Verdade. e foi, né, Isso. somada mais uma quantidade, aqui cerca de 3.000 pessoas. Aí a palavra diz assim no 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou Isso. seja, já tinha uma doutrina estabelecida, não é a gente quem traz a doutrina já está estabelecida, né? Estabelecido. Então não importa como a gente vivia, não importa o que a gente tinha de experiência, não importa. Quando a gente chega já tem uma doutrina estabelecida. Boa. Aí ele diz assim, ó, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, Sim. no partir do pão e nas orações. Ou seja, quando a pessoa chega, já existe oração, já existe partir do pão, já existe doutrina, e ele tem que perseverar junto com os irmãos que já estão lá, porque ele está sendo acrescentado naquele corpo que já existe. Sim. Então vamos lá, agora objetivamente, né, a sua pergunta. Se eu aceito Jesus e eu vou entrar na sua igreja, por exemplo, eu preciso também conhecer a sua igreja, os usos e costumes que tem lá, a doutrina estabelecida lá pelo líder, pelo Sim. anjo da igreja, pelo pastor, né? E eu preciso respeitar esses usos e costumes, essas doutrinas que já estão estabelecidas lá. Até porque toda doutrina e todo uso e costumes, ele tem que estar baseado nas escrituras, ele tem que ser extraído daqui, ele tem que emanar daqui. Então a gente entende Sim. que as doutrinas e os usos e costumes que são estabelecidos precisam sair daqui. Primeiro princípio básico para ter usos e costumes e doutrina, né? Então eu preciso respeitar e viver dentro daquelas ordens. Ali existe um conjunto de regras, né, estabelecida pelas pessoas, e eu preciso obedecer aquelas regras. Se você conhece as regras e você acha que não vai se adaptar, conversa com seu pastor, conversa com o líder, conversa com aquele que te ajudou a ingressar no evangelho, na igreja, e veja na onde você não concorda, veja o que você acha que é de errado, porque muitas das vezes é só coisa da sua cabeça, é só um costume que você já traz da sua vida, da sua vivência, e quando ele te explicar o porquê daquilo, que é por proteção na maioria das vezes, a maioria das vezes, usos e costumes, doutrinas nossas, bíblicas, né, humanas, vamos colocar assim, é meio que uma cerca para evitar que a pessoa caia em tentação, para evitar que a pessoa tenha acesso a certas coisas que pode levar a pecado. Então a pessoa tem que sim se submeter, tem que sim respeitar, tem que sim obedecer e seguir Isso. as regras estabelecidas ali, Sim, sim. para Que ser bom. saudável, né, a Bom. convivência. É. E isso é maravilhoso, tem que ter essa comunhão, né? E outra coisa importante, tratando-se do novo convertido, é sempre bom ressaltar a respeito do primeiro amor, né? Porque quando a pessoa aceita Jesus, Verdade. ela tem aquele primeiro amor, tem aquela chama, E como fazer para manter esse primeiro amor na sua vida sem as adversidades, os percalços da vida, a dificuldade venha querendo apagar, né, aquela chama na sua vida para uma pessoa que aceitou Jesus agora. Muito bom. Bom, eu tenho dois princípios básicos que norteiam a minha fé e a minha vida cristã. Desses dois princípios, o primeiro é lembrar sempre de onde Deus me tirou. Sim, Quando eu lembro de onde eu saí, quando eu lembro de onde Deus me resgatou,
Esse princípio é meu porque nem todo mundo teve a vida que eu tive, nem todo mundo passou pelo que eu passei. Então, às vezes a pessoa nasceu no evangelho, né? Nasceu num berço cristão. Então a realidade dela é diferente. Ela não tem muito o que lembrar de onde saiu, né? Mas, pra mim, eu lembro muito de onde Deus me tirou. E um dia a gente vai contar nosso testemunho aqui, né, no podcast também. Mas quando eu lembro de onde Deus me tirou, Michel, eu não quero voltar pra lá mais, meu irmão. Né? Eu não Isso, quero mais ser a mesma pessoa. isso Eu é não quero mais verdade. viver como eu vivia, agir como eu agia, me comportar como eu me comportava. Então, quando eu lembro de onde Deus me tirou, o primeiro amor parece que reacende novamente, parece que tudo tá começando de novo. Todo dia Amém. que eu lembro de onde ele me tirou, parece que é a primeira vez que eu tô com Jesus de novo. Então, lembrar de onde ele me resgatou mantém o fogo aceso. Outra coisa que mantém também o fogo aceso dentro de mim é entender o plano da salvação. É Sim. entender o amor por trás do plano da salvação. É entender a grandeza que existe por trás da redenção. Porque, às vezes, tá? A gente acha que é, Deus estava lá em cima e falou assim: deu errado a humanidade. Vamos corrigir. E aí mandou Jesus no meio do nada. Vamos corrigir, vamos É, mandar Jesus lá. as pessoas pensam que Deus tem plano A, plano B e plano Exatamente, C, né? exatamente. Então, às vezes, o conceito da pessoa, e eu falo isso porque eu tinha esse conceito, tá? Sim, Quando entrei no evangelho e tal. O conceito da pessoa é que é o plano B do Senhor, a salvação. Mas nunca foi o plano B. A sim. salvação sempre foi o plano A. Nunca existiu o plano B. Então a salvação já estava pré-estabelecida antes mesmo do haja luz, antes mesmo da criação do mundo, já estava estabelecida o sacrifício, ele já tinha decidido salvar a gente, cara. Sim, Mesmo sabendo que a gente ia cair. verdade. Mesmo assim ele decidiu criar. Então, quando eu entendo o plano da salvação, da redenção, isso me mantém aquecido. E por terceiro, né? Eu falei que era dois, mas o terceiro é a comunhão, que eu acho Uhum. que é óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? A comunhão dos irmãos, estar com os irmãos, uma mesa como essa, por exemplo, sempre edifica a nossa fé. Inclusive, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, Sim. estar sentado com o irmão edifica a nossa fé, É. traz de volta o amor do Senhor, né? A Bíblia é bem clara, onde tiver um ou dois, no nome, né? Às vezes a gente fala, tiver dois adorando, mas o texto fala, onde tiver um, dois no nome de Jesus, Jesus está presente. Verdade. Entendeu? Então isso é muito importante. Bom, boa, boa. Resposta Amém. maravilhosa. Pastor, outra coisa também importante, um novo convertido que aceitou Jesus, entrou na igreja agora, e como eu falei, devido às provas, sempre tem aqui o primeiro amor, só que devido às provas, dificuldades, só que eles precisam de combustível, né? Que ninguém anda sem combustível. É Ninguém anda sem verdade. combustível. E como que as pessoas vão estar assistindo esse Uhum. episódio, né? Como que eles vão conseguir ter esse combustível? Qual é os combustíveis para permanecer firme na fé, não deixar a fé? O apóstolo Paulo é bem claro a dizer: meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes. Como que eu vou conseguir ser firme e constante, sempre abundante? Dá uma explicação para a gente como que eles vão conseguir ser firme e constante na obra do Senhor. Boa. Bom, primeira coisa, olhe pro seu lado, você não tá sozinho. Sim. Às vezes, Michel, a gente tem a sensação de que tá sozinho, cara, na fé. Inclusive, eu lembro de Elias. E Isso. se eu errar, você tá aqui pra me ajudar, né? Com o profeta. Elias, ele quer desistir do seu ministério, né? E pede até a própria morte e tal. E ele acha que tá sozinho, cara. O motivo de Elias desanimar, não sei se você já parou pra pensar, mas às vezes a gente fica colocando como se fosse Jezabel, né? Que falou que ia fazer pior do que fez com os profetas, ia fazer com ele. Então a gente acha que é por causa disso. A gente fala, não, Elias pediu a morte lá, desistiu do ministério por causa de Jezabel. Mas quando o texto continua discorrendo, a palavra vai Isso. dizer que ele fala para Deus o porquê que ele está desistindo. Ele fala, olha, os seus profetas, Isso eles mesmo. quebram os seus altares. Eles desonram o seu nome, só ficou eu. Isso. Ou seja, ele tá falando assim, ele fala, eu sou zeloso com a tua palavra, mas os profetas, eles quebram os altares, né, e eles rejeitam o Senhor. Ele tá falando, eu e o Senhor tá tudo bem. Mas os outros profetas estão quebrando os altares, estão desonrando o seu nome. Sim. Ou seja, para Elias, ele tá sozinho, só tem ele que honra o Só tem Senhor. ele. Isso. Aí ele recebe uma palavra do Senhor, é mesmo, meu irmão? Você acha que você tá sozinho? Tá não, meu irmão, já guardei mais 7.000 aí. Tem mais gente guardada, tem mais gente que serve ao Senhor também, e ele manda ungir, né, mais 3 reis e tal. Mas o primeiro conselho que eu daria é você ter a ciência que você não está sozinho. Sempre terá alguém que serve ao mesmo Deus que você, que tenha a mesma fé que você, Amém. e que pode te auxiliar. De novo, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então a pergunta é: você está se alimentando do quê? Você está ouvindo quem? Você está ouvindo o quê?
os seus ouvidos é muito importante, né? Isso. Os nossos sentidos, de forma geral, é muito importante. Sim. Inclusive, até preguei esses dias sobre a visão, né? Aquilo que a gente enxerga e tal. Mas, nesse ponto, o que você tem ouvido? O que você tem escutado? Quem tem falado com você? Quem tem te dado conselho? Você tem sentado em qual mesa? As pessoas que estão aconselhando você, elas servem a quem? Então, é muito importante a gente ter pessoas ao nosso redor que servem ao mesmo Deus. Eu escutei uma frase e eu achei muito interessante. É, o inimigo, o diabo, ele só conseguiu conversar com Eva porque Eva falava com ele. Então, automaticamente eu só consigo, o inimigo só tem acesso na minha vida com quem falar com ele. Tá vendo? Então a gente tem que saber quem a gente fala, ouve essas coisas e é a verdade, pastor. Ainda Isso é mais, muito Michel, importante. na geração que a gente tá, eu amo a internet, cara. Eu amo a Isso. internet. A gente tá na internet, inclusive nós estamos com um podcast, né? Então eu amo a internet. Eu amo. É uma bênção de Deus. Então, se eu puder te dar um conselho, utilize a internet. Mas utilize como ferramenta. Por quê? Porque hoje a gente tem muita informação. Então a gente escuta muita coisa o tempo inteiro. A gente escuta muita coisa o tempo inteiro. Só que a gente às vezes não sabe filtrar. Sim. Às vezes a gente não sabe filtrar. A pessoa que a gente está ouvindo serve a quem? A pessoa que a gente está escutando vem da onde? Que vida que ela leva? Aquele pregador que você está ouvindo na internet lá e que tem que ouvir pregadores, está tudo bem. Isso. Mas ele serve em qual igreja? Ele congrega com quem? Ele toma ceia onde? Como que é a vida? Como que é o casamento dessa pessoa? Se é casado? Como que é o tratamento dos filhos? Então a gente não tem filtro na internet, às vezes. Ouve qualquer um de qualquer jeito e aí a gente não percebe, mas vai dando brecha para coisas que não glorificam o nome de Deus. E aí daqui a pouco você tá fraco, você tá chateado e não sabe por quê, mas tá ouvindo coisas que não deveria, de Isso. fontes que não deveria. Isso é verdade, pastor. Isso é verdade. Deus me deu uma mensagem sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando ele vai fazer a estátua e pedir para toda a nação se dobrar, se prostrar diante da estátua, entendeu? O que acontece diante? Ele fala assim, ó, quando toda sorte de música tocar, vocês vão se dobrar. É verdade. Observe que ele não está usando um instrumento qualquer, ele está usando um instrumento que eles conhecem, é música. Então eu tenho que saber o que eu estou ouvindo. É verdade. Porque a partir do momento que quando vocês ouvir, vocês vão se prostrar. E Sadraque, Mesaque, Abednego, quando ouviu, opa, identificou isso é errado. Não vou não. Então aquilo que eu ouço também vai definir aquilo que eu vou fazer. Muito bom. Muito bom. Isso é muito importante. Então, se a gente pode dar um conselho nesse momento, filtre, né? Aquilo que você escuta, Filtre quem aquilo que você você está escuta, por escutando. que você escuta, que É. ambiente filtre, realmente. E outra coisa, agora eu quero apimentar, mas agora eu quero Vambora, vambora. Vambora, estamos aqui para isso. Agora eu quero apimentar mais o nosso episódio. Pastor, o pessoal que aceita Jesus e não é batizado e quer tomar Santa Ceia. Cara, eu tenho uma visão um pouco. Não, isso, coloque. Vamos lá. Eu acho que esse é um problema criado até pela igreja, Isso, vamos lá, na vamos minha lá. visão. Sim, Por quê? Porque, para mim, o batismo ele tem que ser após a conversão. Não existe um batismo. E a gente pode discordar, tá, Michel? Não tem problema não. sim, perfeito. Pra mim, biblicamente, eu não vejo uma pessoa passando por todo um estudo para ser batizado. Sim, Biblicamente, a pessoa que mais demorou para ser batizado foi Paulo. E foi porque ele passou 3 dias cego. sim. Depois ele foi batizado na sequência. Isso. É a gente que estabeleceu um monte de coisa para ser batizado hoje. É a gente que estabeleceu um monte de regra. Essa regra não tem biblicamente. Biblicamente, você crê em Jesus, inclusive Filipe vai falar com o eunuco, Isso, e aí o eunuco fala, tem água ali. isso. O que eu preciso para ser batizado? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, meu irmão? Creio. Então Creio. vamos embora, vamos dar um mergulho. Então, para mim, se a gente seguisse realmente o padrão bíblico de batismo, creio em Jesus, meu irmão? Creio que Jesus é Filho de Deus? Batiza. A gente não teria essa pergunta da Santa Ceia. Mas a gente faz discipulado, a gente faz estudo sobre o batismo. Então, em todo esse tempo que tem para a pessoa se batizar, a pessoa deseja cear, a pessoa quer participar da Santa Ceia. Então, às vezes, essas perguntas só surgem por conta de regras nossas. Então, não deveria surgir essa pergunta na minha visão. Sim. Mas como é realidade, e eu sei que é realidade, para mim não faz sentido nenhum alguém querer participar da mesa sem querer descer as águas, meu irmão.
Pra mim não faz sentido, porque pra mim o ministério começa mesmo, a declaração de fé, ela precisa ser no batismo. E uma das formas de você discernir o corpo de Cristo pra mim é você descer as águas. É, perfeito. Sim, eu concordo em parte e discordo em Vambora, parte. vambora, vambora. Entendeu? Por quê? O senhor falou que as pessoas, ela aceitou Jesus Cristo, tinha que ser batizado. Só que teve uma preparação. Jesus, ele iniciou seu ministério há quantos anos? 30 anos. 30 anos. Hum, E durou quanto tempo? é 3 anos e meio. 3 anos e meio. Só que Uhum. durante esse tempo ele tá fazendo o quê? Ensinando. Aprendendo, ensinando. É. Aprendendo. Então, houve-se uma preparação Certo, até ele se batizar, correto? correto. Então, eu acredito muito nas pessoas que não se batizam quando não há tempo. Eu mesmo, eu vivenciei algo aqui em Porto Calvo. Hum, Quando o pastor me trouxe para cá, e eu fui orar numa casa e a filha dela falou assim: batiza minha mãe. Eu sabia, e Deus, quando começou a orar, assim, batiza que eu vou levar ela. Ela só tava, Deus só tava esperando o batismo. E uhum, ela teve uma vida toda para se preparar e Deus recolher. uhum. Então Deus ele leva, querendo ou não, o batismo muito a sério. Claro, com E certeza. a gente da igreja, a gente assembleano, arminiano, acredita dentro dessa Uhum. tese, né? Após o batismo, você começa também a ter um Isso. princípio de comunhão. Eu acredito que quando eu aceito Jesus, eu tenho uma comunhão, só que essa comunhão, como o senhor falou, há um período de preparação. Uhum, Certo? A gente se prepara, depois prepara, a gente escolhe ser batizado, uhum, que a velha criatura da gente, a gente já tá matando ela. O batismo não é só algo simbólico, né? uhum. Não é algo simbólico, mas também reflete o mundo espiritual. Porque antes de existir tudo aqui, existe no mundo espiritual. Uhum. Então, a gente crê dentro desse padrão. Então, tudo vai refletir no mundo espiritual e nós vamos participar da mesa, né? E outra coisa, já que o senhor citou isso, eu gostaria de fazer uma outra pergunta dentro Bora, desse vambora. conceito. Judas participou da ceia? Judas estava na mesa. Estava na mesa. A pergunta é: Judas participou da ceia? Participou. Aonde? Qual o texto? Bora pro texto da ceia. Vamos pro texto da Porque o ceia. texto da ceia não exclui Judas, né? É, Na minha visão. sim, bora. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do 23? Pode ser? Sim. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem o pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do sangue e tal. Aonde que tá que Judas não participa, na sua visão? É, tem que ler o texto, no texto da ceia, que Jesus está sentado na ceia junto com os Qual que é o texto? discípulos. Mateus 26. Bora lá, Mateus 26. Mateus 26, qual o versículo? O versículo da ceia, 26. 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o Isso. pão, abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até que o dia em que beberem com vocês o vinho novo, no reino do meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso. Olha. João capítulo 13, versículo 27. João, capítulo 13, versículo 27.
E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça depressa. Aqui, ó. Nessa tradução da King James que eu sempre gosto, né? Diz bem assim, no capítulo 27. Não, versículo 27. Após Judas ter pegado o bocado, né? Molhado, o bocado Uhum. molhado, entrou Satanás nele. E Jesus disse-lhe: o que for fazer, faça Pressa. depressa. Que bocado molhado é esse Hum. que Judas pegou? A Santa Ceia é o partir do pão e o Uhum. beber do vinho. Isso. O bocado molhado não é o partir do pão nem beber do vinho. O que seria esse bocado molhado? É a festa da Páscoa. Quando a tradição que na festa da Páscoa, eles pegavam o pão, molhava num molinho e se alimentavam. Jesus está dentro do cenário da festa da Páscoa, correto? Dentro desse cenário que ele estabelece a ceia. Então, Judas não pegou o pão da ceia. Judas não comeu o pão da ceia. Judas comeu o bocado molhado e depois saiu depressa. Mas Judas não estava na mesa da ceia? Não, estar na mesa é uma coisa, é a mesma coisa. Eu estou na mesa aqui com Certo. o senhor, Uhum. correto? Uhum. Aí daqui a pouco eu pego um bocado molhado de um pão, eu como. Depois que eu como, depois que eu saio, o senhor pega o pão, parte e estabelece a ceia. Então, na sua visão, por causa Não, desse texto. na minha visão, por causa do texto. Aham, O texto entendi. diz. Por quê? Porque se eu colocar. Ali tá falando que Judas pegou o bocado molhado, não pegou o pão. Uhum. E depois Jesus estabelece o conceito de ceia. Então, mas nos outros textos que são a mesma passagem, que Isso. citam a mesma ceia, ele diz: peguem todos vocês e comam. Não, sim. Só que ali tá falando da festa da Páscoa. Ali tá a festa da Páscoa. Porque eles já estão comendo. Pode ler o texto. E eles já estão na mesa. É, porque a ceia não é igual a gente hoje, né? Era um banquete, era Era um realmente. banquete. Isso mesmo. É. Eles já estão na mesa. Aham. Entendeu? Então, mas quando ele fala da ceia em específico, foi o texto que a gente acabou de ler. O Isso, antes desse. perfeito. Quando ele vai se referir à ceia, ele parte e diz: todos vocês comam. Isso Todos mesmo. vocês discípulos. Só que ali eles já estão comendo. Entendeu? E se o texto me apresenta que Judas pegou o bocado molhado e saiu, não foi a ceia. Porque ceia não tem. A gente não pega o pão e molha Sim, no vinho. concordo. Entendeu? Então, se o texto me apresenta que Judas pegou o bocado molhado e saiu, não foi ceia que Judas pegou. Como que eu posso falar que ele ceiou? Eu acredito que ele ceiou por conta do outro texto. Só que o texto fala que ele já estava dentro de uma ceia. Eu sei que eles estavam dentro de uma ceia. Na verdade, é que não é a ceia como a gente conhece, né? Isso. Não é o pedacinho de pão, o pouquinho de suco. É uma mesa. Beleza. Mas embora seja mesa, existe um momento do partir do pão. E esse momento do partir do pão, onde ele estabelece de fato a ceia, que é a qual nós seguimos hoje, nesse momento do partir do pão, ele fala: peguem todos vocês, falando para os discípulos, né? Inclusive, eu acredito que só discípulo come, Todos os né? que estavam na mesa. Exatamente. Correto? E aí precisa saber se Judas estava na mesa Exatamente. dentro desse E na cenário. sua visão. Ah, entendi. Eu acho que eu entendi o que você está falando. Entendeu? Esse bocado de pão aqui é antes de Deus começar a falar sobre a ceia, de fato, o partir do pão Isso da mesmo, ceia? porque eles já estão comendo. Você pode ler todos os textos. Todos os textos que você lê a respeito da Santa Ceia, tá falando assim, e eles já estavam comendo. Eles já estavam ceando. Sim. Isso Se é eles já estavam ceando, recorrente. e João me dá uma base falando assim, quando Judas estava ceando com Jesus, ceando é normal, que é a Páscoa. Ceando é normal, verdade. Que é a Páscoa. Então, quando eles estavam ceando com Jesus, ele pegou, comeu, e Jesus já falou, você vai fazer depressa? Quando ele estabeleceu a ceia, Judas não está. Mas o que você quer dizer com isso? Se Judas não está na ceia, vamos lá, então quer dizer que uma pessoa que está sendo lapidada, tratada, após o batismo dela, entendeu? Ela pode tomar ceia ou não pode tomar ceia? Após o batismo? Depois, se ela não for batizada. Não, se ela antes de ser batizado, para mim não tem que cear. Não tem que cear. Tem que se batizar. Se batizar antes do poder batismo, cear. lá na igreja, por exemplo, ninguém ceia antes do batismo. Sim. Tem que se batizar para depois cear, normal. É isso. Porque Mas eu não entendi, e aí é dúvida mesmo, tá? Sim. Porque pra mim, precisa ser batizado. Inclusive, eu falei que o batismo deveria ser antes, inclusive, do que a gente faz hoje. Tudo bem, o discipulado a gente também tem, discipulado, estudo, tá tudo bem, não tem erro.
Mas pra mim, o batismo deveria ser antes. Então, só pode participar da ceia pra mim quem é batizado. Tudo Certo. bem, concordamos, né? Perfeito, Beleza. concordamos. Mas o texto que se apresenta de Isso. Judas aqui, É. aí que eu quero entender, É tá? polêmico, eu Ele sei. exclui quem da ceia? Ele exclui quem? É, Judas. exatamente. Como que isso se aplica pra nós, pra igreja? Como que a igreja aplica esse texto aqui? Porque Judas já estava com o texto fala que Satanás entrou nele. Eu concordo, concordo. A partir do momento que eu tomo Santa Ceia indignamente, o conceito de indignamente, sim, é porque o conceito de indignamente eu preciso analisar a si mesmo. Não vou julgar. Cada um tem que se analisar a si mesmo. Isso, Eu não posso exatamente. chegar e falar, meu, você não tem direito a tomar ceia. Isso, Eu não exatamente. posso. É, Só exatamente. que, tipo assim, como Jesus já sabia de tudo, conhecia Aham, tudo, faça ele falou depressa, assim, faça é. depressa que você vem fazer. Isso. Entendeu? Aham. Então, por isso que Judas não participa da ceia. Porque ele já ele é indigno ali, porque Deus já conhece o coração dele. Mas como que isso se aplica pra nós? Uma pessoa... Quem é indigno, por exemplo? Porque Não. no caso de Judas, ficou claro pra mim sua visão. Assim, não. Mas pra nós. Uma pessoa que vai analisar a si mesmo. Isso, diante concordamos. dos erros, Concordamos. das falhas. Concordamos. Opa, eu não vou cear, não vou cear porque Concordamos. eu não sou digno Uhum. a cear. Entendeu? Um pastor que vira e fala pra pessoa, não, você pode cear. Mesmo a pessoa não concordando, você acha que isso é certo ou errado? Não, errado. É cada um examine-se a si mesmo. É a pessoa que tem que se autoexaminar. É porque o que tem hoje na internet pregando é isso, que as pessoas fazem, não, independente que o que você fez, do seu erro, da sua falha, não tem problema nenhum. Você pode ser a mesma pessoa a si mesmo, falando que eu não vou É que cear. assim, ó, a palavra de Deus diz na ceia, examine-se cada um a si mesmo e tome do pão e beba do cálice. Sim. É pra se examinar e tomar. Ou seja, é pra você se arrepender. Se tiver alguma coisa de errado, se arrependa, coloque nos pés de Jesus, entregue ao pé da cruz, né? E se arrependa e faça. Então, quando, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com sentimento, a pessoa tá chateada, não vou cear porque tô chateado. Não, eu tô triste com alguém, não vou cear porque eu tô triste. Então, o sentimento não entra nessa equação pra mim. Sim. Agora, se a pessoa está vivendo em pecado, É. aí, meu irmão, aí Não. se examine realmente. Eu não tô falando que ela tropeçou. Tô falando Sim. que ela tá levando uma vida pregressa, uma vida de pecado. Aí ela tem que se examinar e não participar. Mas eu tô tentando entender, na sua visão, como que a pessoa se examina e fala, não tô pronto pra cear? O que Não. seria estar indignamente, tomar ceia indignamente? Não, indignamente é uma pessoa que está literalmente em pecado. Isso, É que nem eu falo. concordo. Em sentimento, pra mim, por exemplo, tem dia que você tá mal. Tem dia que você tá concordo. depressivo. Exatamente. Tem dia que Concordamos. você tá triste. Aí você não vai ser por causa disso? Não. O pecado. Só que concordamos. o conceito do pecado aqui, a respeito de Judas, porque o inimigo já entrou nele. Isso. Satanás Entendi sua visão já tá nele. no Judas. Aham. Por isso que aí o pessoal hoje na internet utiliza. Não tem problema não. Judas, ele ceiou. Judas participou da ceia. Judas ficou na ceia. Não, só que ele não tá, porque o inimigo entrou nele. O próprio texto fala, a Bíblia fala. Entendeu? Satanás entrou nele. Entendeu? Por aí, como que ele ia ceiar com algo santo e o Satanás dentro dele? Entendi. Se ele se arrependesse. Eu acredito ainda no arrependimento. Acreditamos. Acredito no arrependimento. Então, isso é muito importante. Só que eu não posso cear com o inimigo operando na minha vida, Aí fazendo várias coisas. Concordamos, entendi. Várias coisas em pecado, entendeu? Uhum. Então, só que hoje é pregado. Em algumas igrejas, não vou citar denominações, só que hoje é pregado em algumas igrejas que falam, não, independente do que você está fazendo. Não, aí não. Independente do que você está fazendo. Não, hoje tem até igreja inclusiva. Você pode cear. Não pode. Isso concordamos. Então, a nossa luta é contra isso. E eu provo para eles, dentro do texto, aqui eu tô falando pro senhor, provando que Judas, ele não participou da ceia. Porque senão, aí todo mundo prega e fala assim, não, Judas participou da ceia. Só que o texto é bem claro, Judas pegou o bocado molhado e automaticamente saiu, porque o inimigo entrou dentro dele. Independente, mas Judas não fornicou, mas tá com o inimigo dentro dele, tá com Satanás dentro dele. Mas só pra você entender, por exemplo, pra mim Judas tá na ceia. E esse bocado molhado é depois da ceia, pra mim, tá? E tudo bem a gente discordar, tá bom? Sim. Esse bocado de pão molhado pra mim é depois da ceia. Então depois que ele ceia, aí o diabo entra nele e o Senhor fala, vai fazer o que você tem que fazer. Entendi. Então pra mim, não é antes dele tomar a Santa Ceia, é depois. Entendi. Entendeu? Então, mesmo que ele esteja na mesa, não valida o fato da pessoa não pode tomar ceia do jeito que quiser. Não pode? Se você tiver uma vida de pecado, meu irmão, não sei.
Não sei, porque lá Sim. você pode trazer morte pra você, inclusive o texto diz. O texto é muito duro, inclusive, nesse sentido, quem toma indignamente, né? Condenação, né? Condenação. Você pode trazer condenação pra você. Exatamente. Então o texto é muito duro nesse sentido. Então você precisa se examinar. Se você estiver realmente levando uma vida de pecado, pelo amor de Deus, não participe. Eu sou adepto e o meu pensamento é que ele não tomou a ceia e não participou. O bocado molhado pegou, porque o texto fala, eu levo dentro do meu raciocínio, o texto fala, entendeu? É independente, isso o senhor concorda, mas Claro, é claro. independente. É porque eles já estavam ceando, entendeu? Então já existia uma ceia ali, correto? E essa ceia é da Páscoa, entendeu? Já que já existia uma ceia e Cristo estabeleceu a nova ceia, entendeu? É por causa disso que eu levo. Judas não estava no ambiente. Entendi. Porque se já estavam ceando, correto? Ou ele pegou, iniciou já a ceia, entendeu? Aí depois eles iam participar da ceia da Páscoa. Entendi a sua Entendeu? visão. Entendi. Entendeu? A minha visão dentro do texto é por causa disso. Entendi. Entendi. Entendeu? Amém. Só que nós chegamos dentro de uma conclusão que ceiar tendo em pecado é errado. Não, em pecado é, Pecado é com errado. toda Perfeito. certeza. Então, ceiar em Se pecado é errado. examine, com toda certeza, pelo amor de Deus. E sem batizar também, pra mim, é errado também. Sem batizar Precisa também é se errado. batizar. Pra Precisa se mim, a batizar. pessoa precisa passar pela água do Perfeito. batismo pra Tá depois se ótimo. batizar. Só que hoje também, isso tem que ser quebrado. Pode ver, as pessoas vão assistir a gente e hoje tem igreja que faz, não, você não precisa nem se batizar pra cear. Eu discordo desse Né? ponto, né? Existe muitas Porque a igrejas palavra diz ainda. que a gente precisa discernir o corpo de Cristo. É. E pra mim, uma das formas de discernir o corpo de Cristo é descer nas águas. Isso. Para mim é o princípio básico descer as águas, né? Então, pra mim tem que se batizar pra poder cear, participar da mesa. Perfeito, então. Mas ficou gostosa a conversa, hein? Ficou bom, hein? Oxe, coisa boa. Agora vamos lá. E tendo. Eu tô aqui no texto ainda de Judas e tendo pegado um bocado molhado, tá vendo aí? Tendo pegado um bocado molhado. Uhum. Vamos lá. Vamos retornar para os novos convertidos, a respeito dos Bora. novos convertidos, que a gente tá falando a respeito dos novos convertidos, das pessoas que vão participar da Claro, ceia claro. e não vão participar da ceia, irmãos. Pastor, eu vou fazer uma pergunta pro senhor a respeito dos novos convertidos. É, como uma pessoa que se converteu agora, como que ela faz para poder discernir em questão do mundo espiritual, no mundo carnal, essas coisas? Que às vezes o pessoal fica meio confuso, né, Uhum. na igreja. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. A nossa geração, ela tem o costume de analisar os dons espirituais, que é uma coisa, e às vezes esquece dos frutos, que é, na verdade, o fruto do Espírito e é listado 9, né, no plural. Sim. Existe um fruto primeiro, tá? Depois a gente fala do dom. Mas existe um fruto que é discernimento de espíritos. Esse fruto é pouco buscado, então eu já aconselho você a orar por isso, porque o fruto ele precisa brotar, aparecer. Então pode ser que você já tenha ele, mas você ainda não fez ele florescer dentro de você. Então ore pelo fruto do espírito de discernimento. Já é uma forma de você discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do inimigo, né? O discernimento de espírito serve para isso. Outra coisa é você começar a andar com pessoas espirituais. Porque aquilo que é verdadeiro, ele é altamente reconhecido e facilmente reconhecido. Quando a gente coloca uma peça verdadeira e uma peça falsa, a gente consegue saber na hora qual que é falso e qual que não é. Pela qualidade daquele, pelo conhecimento daquele. Só que, se a gente não conhece o verdadeiro, como que a gente sabe que esse aqui é falso? Sim. Você conseguiu entender Não o meu consigo exemplo? entender, perfeito. E é algo extraordinário, porque primeiro exemplo que você deu aí, eu acho que o pessoal em casa tem que pegar, marcar, Uhum. riscar, desenhar, escrever, guardar na tábua do coração alguma coisa. Primeiro que eu respeito do fruto, Uhum. que é muito importante. O fruto existe dentro de você. Exatamente. Você tem que fazer florescer, Isso. nascer, né? Florescer dentro de você. Isso é extraordinário. Também a respeito do segundo exemplo, isso é muito importante. As pessoas precisam entender como lidar com isso dentro da igreja. Muito bom. Porque para mim, eu só sei que uma roupa é falsa, por exemplo, se eu conhecer a verdadeira. Sim. E às vezes, até sem conhecer a verdadeira, você pega uma roupa, só de tocar você fala é falso. No mundo espiritual, às vezes, eu tô dando um exemplo simples, prático, para que fique fácil para quem tá nos ouvindo, né? Até porque a gente tá falando de novos convertidos, né? Isso. E tal, então precisa ser simples de entender. Quando você começa a caminhar com o Senhor, você vê certas coisas que você, na hora, não testifica no seu espírito. Porque agora você tem o Espírito Santo, né? Então não testifica no seu espírito. Quantas vezes as pessoas já vieram falando em línguas, entregando profecia, mas não testificou no espírito, né? E outras vezes a pessoa veio entregar algo de Deus e testifica no nosso espírito e a gente sabe que está vindo diretamente do céu.
Então eu acredito que a convivência, o conhecer o verdadeiro faz toda a diferença na hora de você discernir. Sim, e também você consegue discernir, né, os falsos profetas dos Isso. profetas verdadeiros. E hoje existe, né? O apóstolo Paulo é bem claro, quando o senhor leu a respeito em Corinto, né? Corinto, se você ler a respeito de Corinto, capítulo 23, só que se você começou do versículo 11, Capítulo 11, versículo 23. capítulo 11, versículo 23, verdade, capítulo 11, versículo 23, começou do versículo 23. Se Isso. você continuar um pouquinho mais dos versículos anteriores, vai falar que é necessário que se levante os falsos dentro da igreja para que Verdade. os verdadeiros se manifestem, né? Verdade. Então Verdade. isso é muito bom. É verdade, é isso mesmo. O texto diz exatamente isso, né? É É, necessário que haja entre vocês discordância, para que vocês sejam aprovados, isso. para que vocês saibam realmente quem é Se aprovado. manifestar os verdadeiros. Bom, Exatamente, pessoal, ótimo, exatamente, ótimo. perfeito. Que bênção. Tenho certeza que o povo, os novos convertidos, depois que ver esse episódio, vão ficar, rapaz, coisa boa. A gente Eu tenho um extraiu muita ponto, coisa. Michel, pra Sim. gente. Eu sei que o horário já tá avançando, mas eu tenho um ponto pra gente. Eu posso até abrir o texto também, porque eu não gosto de citar de cabeça, porque eu sou ruinzinho de cabeça, ô Michel. Sim. Me perdoa, tá bom? Eu sou ruinzinho de cabeça, Não, mas eu acho que é Atos 9, se eu não estiver enganado. Atos capítulo 9, onde vai dizer que. Deixa eu ver se eu acho aqui. Paulo se converte, isso, beleza. 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou o apóstolo com todos. Não, não é esse não. Mas o fato é, Paulo, ele se converte e depois a palavra diz que ele vai tentar se achegar aos seus discípulos. E os discípulos temeram porque não acreditaram que ele era discípulo. sim. E aí Barnabé vai lá e fala assim: Não, eu vou lá conversar com Paulo. Eu vou lá atender Paulo. Não sei se você lembra desse texto, mas eu vou tentar achar ele aqui pra Lembro, gente. lembro. Eles armaram alguma coisa para matar Paulo. E quem livrou foi Barnabé. Eles armaram, ó, traga Paulo para cá. Achei. Que Isso bom que mesmo. eu achei, que bom. É... Atos dos Apóstolos, capítulo 9, estava certo, é versículo 26. Diz assim, ó. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Sim, Porém, todos tinham medo dele, porque a gente sabe o histórico, né? sim. Não acreditando que ele fosse discípulo. Mas, contudo, todavia, Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Olha que interessante. E aí eu vou trazer o ponto para a mesa para a gente conversar, tá? Sim. Paulo tinha se convertido. Paulo tinha tido aquela experiência, né? Ananias tinha ido lá e tal. Aí Paulo vai tentar se juntar com os discípulos e os discípulos ficam temerosos, não acreditavam que ele era discípulo ainda. Aí se levantou um, que é Barnabé, falou: Isso. Não, 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 não. Pegou Paulo pela mão, levou para os apóstolos e falou: Não, ele se converteu. Foi assim que aconteceu com ele. Você acha que às vezes, Michel, e o ponto é: você acha que às vezes por nós conhecermos a pessoa, a vida que ela levava, às vezes a pessoa tinha uma vida muito pregressa, era muito, né, do mundo. Quando eu contar meu testemunho, você vai entender. A pessoa era muito do mundo. E ela se converte e a gente às vezes tem dificuldade de aceitar a conversão da pessoa e a gente, como igreja, tá? Às vezes a gente fica meio temeroso, será que aceitou mesmo? Será que se converteu mesmo? Será que é filho de Jesus mesmo? Enquanto isso, tem outras pessoas dentro da igreja, como Barnabé, que vai lá, estende a mão e fala: Não, é convertido, pô. Se converteu. Eu vou contar pra vocês como que Sim. aconteceu a conversão dele. Você acha que dentro da igreja ainda tem pessoas que rejeitam um pouquinho aqueles que estão chegando agora por conta de conhecer a sua experiência? Sim, sim, com certeza. E eu acho que isso não é errado. Eu acho que isso é normal. Por que É normal? precaução, É né? precaução, precaução. Isso mesmo que o senhor falou. E para o senhor entender, o próprio Ananias, quando o Senhor falou Verdade, com ele, falou verdade. assim: ó, vai lá na rua direita que vai chegar lá, vai estar salvo. Vou não, eu sei quem me mata, eu falei que eu vou lá, entendeu? Se Deus falando com ele ficou com medo, imagine um ser humano que olha e fala: ele se converteu. Verdade. Entendeu? Então, se Deus falou com Ananias, e não foi um homem que falou qualquer, foi Deus que mandou, Verdade. vai lá. Ele ficou com medo, imagina alguém chegar me Michel aqui dali e matou 15. Vai lá, evangeliza ele, eu vou falar, não, ele tá convertido mesmo de verdade. Nós vamos ter esse medo. Eu acho que é precaução, acho que é normal. Só que não pode ser um negócio exagerado, né? Não pode ter um exagero. Ah, não, falando de tal, que nem
Eles se converteram, eles não acreditaram, porque devido ao que o apóstolo Paulo ele estava fazendo. Uhum. Ele mesmo pediu carta aos pessoal de Damasco para ir lá, Isso. se fingir, chegar lá e matar todo Isso. mundo. Então, acho que é precaução só mesmo. Nós pensamos da mesma forma e eu acho esse ponto muito importante. Por quê? Porque, como você falou, Saulo, ele respirava ameaça de morte, o texto diz. Ele respirava ameaça de morte. O que ele fazia era algo muito, muito difícil, né? E essa precaução que nós temos, às vezes, faz com que a gente rejeite algumas pessoas que chegaram. Então, uma mensagem para quem tá chegando agora, né? Para quem tá chegando agora. Se tem pessoas na igreja que não te receberam como você imaginava, não abriram os braços como você imaginava, porque quando a gente aceita Jesus, a gente acha que Isso. todo mundo vai nos abraçar e tal. I love you. Todo mundo é paz e amor e tal. Mas se alguém te rejeitou na igreja, se esse primeiro contato seu teve alguém que te rejeitou, que não aceitou a sua conversão, que não acreditou na sua conversão, que teve certas dúvidas, insista mais um pouquinho, porque vai ter gente lá também que vai acreditar na sua conversão, que vai acreditar na sua mudança de vida, que vai te pegar pela mão, vai te apresentar para as pessoas, que nem o Barnabé fez. Isso mesmo. Então, não se frustre na primeira rejeição, porque de fato é precaução mesmo. A gente tende a se proteger, a gente tende a tentar ficar um pouco mais seguro, né, na nossa posição. Então, não pare na primeira rejeição que você sofreu na igreja. E ainda eu digo mais, não pare, porque Deus vai colocar o Barnabé do seu lado Louvado para seja falar. Deus. Eu sei que você se converteu de verdade e te ajudar, até os outros entenderem que você se converteu de verdade. E tipo assim, eu olho para os discípulos, eu não vejo algo ruim nos discípulos. É Também não. porque foi Também não. precaução mesmo, porque Paulo matava muita pessoa, Paulo matou muitos cristãos. Agora imagina, aí Deus falou, já que você matou, agora eu vou Vou fazer você mudar a ficar sua agenda. perseguido. Agora tu vai ser perseguido. Então, É. pode ver, aquilo que ele plantou, ele tá colhendo. É verdade. Mesmo no reino, estando no reino de Deus. Inverteu as coisas agora. Inverteu as coisas agora, entendeu? É verdade. E Deus sempre levanta um Barnabé para te ajudar. Glória Deus a Deus. levantou o Barnabé na minha vida, levantou o Barnabé na sua vida. Verdade. Deu para poder ajudar, isso é normal. Quantas vezes nós aceitou Jesus, muita gente rejeitou. Só que tinha alguém ali que falou assim: eu sei que Deus tem uma obra nessa vida. Eu sei que Deus vai fazer algo grande. Então sempre Deus vai levantar Barnabés na nossa vida. Louvado seja Deus. Então não pare, não desista na primeira rejeição. Inclusive, você comentou sobre Ananias, né? Que foi. Isso. Falou, Senhor, aquele homem. Só que a palavra diz que ele obedece ao Senhor, e quando chega lá, ele chama Paulo de irmão, mano. Ele chega lá e fala, irmão Paulo. Já chega lá chamando de irmão. Não, porque Deus mandou. Imagina isso. Há uma diferença do Senhor falar, ó, que ele matou 15. Vai lá falar com ele lá. Verdade. Eu vou falar, tudo bom, gente? Você está bem? Como é que tá tudo tranquilo? Eu vou dar uma maciota. Agora, quando Deus que falou, ô meu irmão Paulo, acabou. Oxe, foi Deus que mandou aqui, não foi Beltrano, Cicrano, não, foi Deus. E para completar o meu raciocínio sobre esse ponto, olha a ordem das coisas, né? Paulo se converte, vai alguém lá e chama ele de irmão, que é Ananias. Depois ele vai tentar se juntar com os discípulos, mas os discípulos ficam, né, com precaução ali, meio temerosos. Mas ainda tem outro homem lá que é Barnabé e que pega ele pela mão e ajuda. Ou seja, já tinha alguém reconhecendo ele como irmão, que era Ananias. Teve gente que rejeitou, mas teve gente que aceitou também e apresentou. Então, vai ter todo tipo de gente que duvida, gente que apoia, gente que pega pela mão, gente que ajuda. Então, não pare. Para quem está chegando agora, não pare, não desista, né? O foco é o Senhor Jesus. Estamos aqui realmente com algumas precauções, mas tentando na medida do possível pegar pela mão, sendo um Barnabé, né? Pegando pela mão, ajudar, auxiliar, e que a gente possa ser Barnabé na vida das pessoas, Ananias na vida das pessoas, e as pessoas possam permanecer firmes no Senhor. Barnabé, ele foi um destaque extraordinário, não só em questão da vida de Paulo, né? Mas eu acho que em tudo, por exemplo, ele vendeu sua propriedade todinha e depositou aos pés do apóstolo. Verdade. Aí todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Eu chamo Barnabé de puxador de fila. É o exemplo, né? É um exemplo. Ele fez aquilo que as pessoas não fez e se tornou exemplo para todo mundo. Então sempre vai ter um Barnabé. Deus sempre vai colocar alguém do nosso lado para poder nos ajudar. Louvado seja Deus. Eu queria, Michel, também, estamos caminhando pro final, né? Sim. Eu queria agradecer a 2 patrocinadores em específico. Queria começar agradecendo, que agora a gente tem patrocinador, Michel. A gente tá ficando chique. A gente tá ficando chique. Olha a mão de Deus. Olha os Barnabé. Exatamente. Eu queria começar agradecendo o nosso irmão Boba, que ele tem uma empresa de turismo, né? É Pai Filho Tour.
lá no Instagram, Pai Filho Tour, vai aparecer aí pra vocês o link do Instagram dele. Se vocês quiserem fazer um passeio aí pras piscinas naturais, dar uma volta de lancha, Coisa passear aqui em Japaratinga, chama ele no Instagram aí. É um homem de Deus, inclusive um irmão em Cristo Jesus, né? E que tá nos ajudando, nos auxiliando, patrocinando aqui o nosso podcast também. Chama ele aí no Instagram, já segue lá, manda mensagem pra ele, agenda seu passeio, que eu tenho certeza que vai ser uma benção. Outro patrocinador que a gente tem é o Rogério Darpol. Você conhece o Rogério Darpol? Rogério Darpol, pastor Rogério Darpol, grande amigo. O irmão Rogério, ele ainda não mandou a arte pra gente aqui apresentar, né, na tela aí, mas eu não podia deixar de citá-lo, que ele é uma bênção também. Ele também está patrocinando a gente, nos auxiliou aí, nos ajudou. A loja dele fica lá em Porto Calvo. Acredito que a maioria das pessoas ali em Porto Calvo conhece, se não todos. Se você chegar em Porto Calvo ali e perguntar onde é Arpol, todo mundo conhece. O nosso irmão em Cristo Jesus também, pastor Rogério. Se vocês quiserem qualquer coisa para construção aí, até peças automotivas também, vai lá na Arpol, procura o irmão Rogério, fala com ele, que ele vai atender vocês aí com o maior amor do mundo, com a graça de Jesus. Também é um patrocinador nosso. Queria mandar um abraço para ele e um beijo, tá bom? Deus abençoe. Amém, Michel? Amém, glória a Deus. Quer finalizar? Gente, pessoal? quero finalizar dizendo: as pessoas que se converteram, os novos convertidos, continuem firme. Eu tenho certeza que Deus vai levantar um Barnabé para poder estar te ajudando. Tem coisas que vai ser difícil. Nosso ministério também foi muito difícil para mim iniciar, foi muito difícil para mim ser aceito diante da igreja, que eu vim de uma família muito complicada, pai ladrão, mãe ladrona. Era um negócio complicado. E Deus mudou, Deus mudou, Deus mudou. Deus salvou meu pai, salvou minha mãe, Deus mudou minha vida. Então, é difícil a aceitação às vezes, mas Deus, ele tem um projeto lindo na sua vida, extraordinário, e continue firme em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. Sigam lá na rede social, Eclésia Podcast, lá no YouTube também, Eclésia Podcast. Me sigam lá também, PR Bismarck Santos. Sigam o Michel, PB, Michel Gonçalves OF, né, lá no Isso, Instagram. OF. Sigam as redes sociais. Foi passando aí na medida em que a gente foi batendo papo, conversando. E se você tá gostando aí do conteúdo, comenta, curte, compartilha, manda pro se vizinho. inscreve. Faça. Tudo que tiver aí pra fazer, Isso. faça, participe. Coloca o joinha e se inscreve. Tem que se inscrever, colocar o jeito pra gente produzir mais conteúdo pro YouTube e aí a gente conseguir alcançar muitas pessoas. Isso é conhecimento da palavra de Deus para que as vidas venham ser alimentadas. O povo perece por falta de conhecimento e que a gente puder passar aqui de conhecimento do povo, o povo ser abençoado. E também não posso deixar de agradecer a mulher mais linda da minha vida, a minha princesa, meu amor, minha deusa. Falo pra ela é tudo. Hoje meu ministério, hoje eu tava conversando com a minha irmã de São Paulo. Eu falei assim, como é que tá a Varô? Eu falei, cada ali é tudo pra mim. Deus tem me agraciado, sempre está comigo, minha companheira. Entendeu? Já tá começando a pregar, pastor. Tá pregando agora, tá cantando, meu Deus do céu. Ela pregando, eu fico babando. Eu falo assim, minha mulher. Ela, minha mulher que Deus me deu. Amém. Eu sou grato a Deus pela vida dela. Uma grande mulher de Deus. Deus continua Deus abençoando. abençoe. Como é o nome dela? De uma maneira poderosa. Cantora, pregadora, diaconisa. Eita. Catiane Vanessa Gonçalves. Olha isso, tá. Olha o nome. Esse nome vai ser conhecido em todo o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Queria louvar a Deus também a vida do meu irmão Emanuel, tá nos ajudando aqui na técnica do programa, ele que tá manuseando as câmeras ali, o som. Que Deus abençoe e prospere o seu ministério, meu irmão, que você continue crescendo aí na graça, no conhecimento, que Deus continue te abençoando, tá? Nós estamos juntos aí. Queria louvar a Deus também a vida da minha esposa, né? Senão ela me bate depois. A dona do meu coração, a dona da minha casa, aquela que me auxilia, me ajuda. Diaconisa Camila Santos, né? Me ajuda aqui na liderança da igreja. Um beijo no seu coração, te amo, você é tudo pra mim, pra minha casa, pra minha vida, pra minha família. E nós estamos juntos. E tamo junto. Vamos contar nosso testemunho em breve no podcast, né, Michel? Isso, em breve nós vamos contar. Em breve. Então fique ligadinho aí que logo vai ter testemunho do pastor Já Bismarck. tem gente pedindo os nossos testemunhos, viu? Já. O pessoal quer saber. O pessoal quer saber de onde a gente surgiu, exatamente. Né? A nossa origem. Exatamente. Não caímos aqui de paraquedas, né, Michel? Isso é verdade. Tem uma história aí, né, pra gente contar? História por trás. Em breve aqui,
no Eclésia Podcast terá aí a história do pastor Bismarck, a história da Camila, a história do pastor Michel, da pastora Catiane. Estaremos aqui contando um pouquinho da nossa história. Amém? Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus. Deus abençoe. Paz.